Olá a todos, eu sou Marcos Nunes, professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e essa é mais uma aula da disciplina Introdução à Modelagem de Big Data. Vocês podem saber mais sobre essa disciplina acessando o site introbigdata.org ou podem saber mais sobre mim e o meu trabalho acessando o site marcosnunes.me. Na aula de hoje eu vou falar sobre clusterização hierárquica. Mas por que a gente estuda clusterização hierárquica? Porque é uma outra maneira da gente clusterizar os nossos dados. Na aula passada, a gente conheceu K-means, e a desvantagem do K-means em algumas situações é que ele vai se utilizar de soma de quadrados e distância euclidiana, o que é muito sensível a dados que tenham uma distribuição que não seja simétrica ou outliers. Por isso, a gente vai estudar o que significa a clusterização hierárquica para poder utilizar outras distâncias ou outras medidas de similaridade para poder encontrar a relação entre os nossos dados. É um outro algoritmo, assim como o K-means, que também pode ser baseado no vizinho mais próximo, embora a gente tenha outras maneiras de interpretar os resultados da clusterização hierárquica. O que ela busca é uma coesão interna nos dados, ou seja, uma coesão intragrupo, e isolamento externo, ou seja, a gente vai querer que os grupos estejam isolados entre si. Mas antes de falar de clusterização hierárquica, é importante que a gente defina distância. Distância vai ser um conceito muito bem definido em matemática, que tenta, de certa maneira, traduzir o que a gente entende intuitivamente por distância aqui no mundo real para algo no mundo ideal da matemática. Para a gente, então, a distância num espaço métrico x, vocês podem entender espaço métrico como sendo qualquer espaço em que haja uma distância, então a definição aqui para a gente vai parecer meio circular, mas é isso mesmo. Então, uma distância no espaço métrico x vai ser qualquer função d do produto cartesiano desse espaço métrico com ele mesmo até os reais não negativos. E ela tem que satisfazer 4 condições para todo elemento x, y, z pertencente a esse espaço métrico. A primeira dessas condições é que a distância de x até y seja sempre maior ou igual a zero. E isso faz sentido no mundo real, que a distância entre, por exemplo, duas pessoas vai ser sempre maior ou igual a zero. A distância entre x e y é igual a zero se e somente se x for igual a y, que é algo que também faz sentido se a gente for parar para pensar que a distância entre dois elementos quaisquer que a gente tem no mundo só vai ser igual a zero se esses dois elementos forem eles mesmos. A distância de x até y é igual à distância de y até x, então a distância é igual, não importa o sentido em que a gente analise ela. E a gente tem também a desigualdade triangular, ou seja, a distância de x até algum z vai ser menor ou igual do que a distância de x até algum y mais a distância desse y até algum z. Tem várias distâncias diferentes que a gente pode definir. A mais simples delas é chamada de distância discreta. Então, se eu tiver dois vetores, x e y, em um espaço qualquer, eu vou dizer que a distância de x até y é igual a zero, se x for igual a y, e se eles não forem iguais, eu vou dizer que a distância entre eles é igual a 1. A gente tem também a distância euclidiana. Vamos supor que x é o espaço dos reais na késima dimensão e que tem também a distância euclidiana, que vocês já conhecem. Vamos supor que o meu espaço x seja R na K. E vamos supor também que eu tenha vetores x e y pertencentes ao R na K, tais que eu vou definir eles daquela maneira tradicional, né? X vai ser x1 até xk, y vai ser igual a y1 até yk. Dessa forma, a distância de x até y vai ser a raiz quadrada da diferença entre as coordenadas 2 a 2 desses vetores, sempre elevados ao quadrado. A gente tem também a distância de Manhattan, que vai ser o somatório do valor absoluto das diferenças entre as coordenadas 2 a 2, e tem também a distância de Minkowski, ou norma P, que vai ser o somatório do valor absoluto das diferenças entre as coordenadas elevado na pésima potência, e eu vou pegar então o resultado desse somatório
e tirar a pésima raiz. Então vejam que a norma P ela é o caso geral no qual tanto a distância de Manhattan quanto a distância euclidiana estão incluídas. E aí a gente pode se perguntar como escolher a distância a ser usada no meu problema. O que a gente sabe da prática é que a distância euclidiana funciona muito bem em casos lineares, mas ela é sensível a outliers, assim como caminhos. Já a distância de Manhattan funciona muito melhor em casos que tenham observações aberrantes ou no espaço que tenha muitas dimensões. Mesmo assim, eu posso escolher outras distâncias para usar em outros casos. Tudo vai depender da minha experiência e da literatura na área, até porque essa escolha de distância é arbitrária. Além da distância, eu tenho a maneira como eu vou fazer a ligação entre os elementos do meu cluster. O método de ligação vai ser outro critério que eu vou usar na minha clusterização hierárquica para criar a melhor visualização possível para os meus dados. Da mesma forma que a distância que eu escolhi, o método de ligação vai influenciar na minha clusterização final e também é uma escolha arbitrária. Vamos supor que x e y sejam elementos de x e d de xy alguma distância nesse espaço vetorial, ou no caso aqui nesse espaço métrico. Algumas funções de ligação possíveis são a simples, que vai ser a mínima distância ou o vizinho mais próximo, ou seja, eu vou procurar a distância mínima entre x e y. A gente tem a completa, que vai ser a máxima distância ou o vizinho mais distante, então isso vai ser dado pelo máximo das distâncias entre x e y. Tem também a dual-word, que é a mínima distância, no qual eu vou minimizar a distância quadrática entre x e y e muitos outros. Como funciona então o algoritmo da clusterização hierárquica? Tem dois tipos de clusterização hierárquica que a gente pode fazer. Aqui a gente vai focar só na clusterização aglomerativa. Então eu vou começar com n nós de singletons, ou seja, eu vou ter sempre um sujeito em cada um dos meus nós. Eu vou calcular a similaridade 2 a 2 entre todos os pares de nós, e essa similaridade pode ser calculada, por exemplo, por alguma das distâncias que a gente viu, pode ser calculada por correlação, tem várias medidas de similaridade. Eu particularmente prefiro utilizar distâncias. Então eu vou calcular as distâncias 2 a 2 entre todos os pares de observações que eu tenho no meu conjunto de dados, entre todos os meus singletons. Eu vou juntar os dois singletons mais similares entre si em um nó e vou repetindo esses passos 2 e 3 até que eu obtenha o número desejado de conglomerados. Então, a partir do passo 3, em que eu junto os dois nós mais similares entre si, esses dois nós viram um nó novo. E aí eu passo a procurar as distâncias novamente, de acordo com o meu critério de ligação, entre esses conjuntos novos de dois nós com as outras observações que eu tenho no meu conjunto de dados. É a gente que está trabalhando com a clusterização hierárquica é que tem que definir o tipo de similaridade que a gente vai utilizar para a nossa análise. Como eu falei, a gente vai ter que encontrar qual vai ser o melhor tipo de medida de distância ou de similaridade e qual método de ligação que a gente vai usar para poder representar os nossos dados clusterizados. Normalmente, esses dados são apresentados num gráfico chamado dendrograma. Antes de mostrar o dendrograma, deixa eu falar um pouquinho sobre como a gente vai escolher o número de clusters da nossa clusterização hierárquica. Assim como a gente viu lá no caminhos, a gente vai precisar determinar de alguma maneira o número correto de clusters da nossa análise. E, novamente, é uma tarefa difícil que vai ser muito melhor executada se a gente tiver algum conhecimento a priori sobre os nossos dados. Aqui eu vou expandir aquilo que a gente já viu na aula anterior de caminhos, em que a gente tinha tanto o método da soma de quadradas. Aqui eu vou expandir aquilo que a gente viu na aula de caminhos, onde a gente tinha tanto o método de soma de quadrados quanto o método da silhueta para encontrar o melhor número de clusters. Vou expandir isso agora, então, utilizando uma estatística chamada estatística gap. Vamos supor que eu tenho uma estatística definida como WK, que é a estatística gap para K clusters.
Essa estatística WK parte de um pressuposto simples. Se todas as nossas unidades amostrais não formassem grupos, ou seja, estivessem todas dentro de um grupo só, essa estatística gap seria aproximadamente uniforme para qualquer número de grupos. Então não importa se eu estou pegando meus dados e separando eles em 1, 2, 3, 50 grupos. Se eles não se separam naturalmente em grupos, a estatística gap vai ter uma cara uniforme, ou aproximadamente uniforme. Porém, se existirem grupos nos nossos dados, então WK vai formar um cotovelo no número ótimo de grupos. Essa estatística WK é dada por essa fórmula, na qual ela vai depender do número de clusters, do número de observações dentro de cada cluster e da distância entre as observações I e J. Vamos então ver como é que tudo isso se junta num exemplo. Aqui eu vou utilizar um conjunto de dados sobre prisões nos Estados Unidos. Esse conjunto de dados tem 4 colunas, que são murder, que é o número de prisões por assassinatos a cada 100 mil habitantes, assault, que é o número de prisões por assalto a cada 100 mil habitantes, urban pop, que é o percentual de população urbana em cada estado, e rape, que são as prisões por estupro a cada 100 mil habitantes. Esses dados são em nível estadual, todos eles, e foram coletados em 1973. E a gente vai ver então como combinar distância, métodos de ligação e número de clusters nas nossas análises. Aqui eu estou carregando os pacotes que eu vou precisar, então eu vou precisar do tidyverse, do ggdendro, que vai fazer o nosso dendrograma, e do factoextra para encontrar o número correto de clusters. O primeiro passo que eu vou fazer é colocar todos esses dados na mesma escala, então fazer essa primeira transformação e salvar esse resultado dentro do objeto prisões, e depois eu vou calcular as distâncias entre os estados, as distâncias não geográficas, né, mas as distâncias desses vetores de 4 dimensões com as variáveis que a gente viu no slide anterior. Estou calculando tanto as distâncias euclidianas quanto as distâncias de Manhattan. Aqui então eu vou criar 3 dendrogramas, todos eles com as distâncias euclidianas, só alterando o tipo de método de ligação. Então eu estou usando o simples, o completo e o word. Depois de criar os dendrogramas com as distâncias euclidianas, eu vou criar outros 3 dendrogramas com as distâncias de Manhattan. Vejam que eu estou usando também os métodos de ligação simples, completo e word para poder fazer isso. Essa aqui, então, é a representação dos dados em um dendrograma utilizando a distância euclidiana e o link simples. Então, o que a gente percebe são as similaridades entre os estados americanos. Se a gente olhar nessa parte do gráfico aqui, a gente vê então que os estados de Iowa e New Hampshire estão muito próximos, ou seja, de acordo com os crimes cometidos nesses estados e com o seu tipo de população urbana, a gente tem que são 2 estados muito similares. O estado a seguir, que é mais próximo desses, é o Maine, e assim por diante. Então vejam que aqui eu tenho os 2 estados mais similares e depois considero esses 2 singletons como um novo nó e depois aproximo eles desse outro singleton aqui. O eixo Y, ele vai dizer para a gente qual é a distância entre esses estados. Ele não tem muita interpretabilidade, certo? Até porque vai depender do tipo de link que a gente está usando, vai depender do tipo de função de distância que a gente está usando, então vocês não precisam se atentar muito para esse valor absoluto da distância. A gente está mais interessado em valores relativos, do tipo, esse estado é mais próximo daquele, esse é mais distante daquele. O que a gente já percebe nesse primeiro gráfico aqui, utilizando a distância euclidiana e o link simples, é que o Alasca, por exemplo, ele está sozinho. Eu tenho todos os 49 estados num grupo aqui e o Alasca está sozinho lá no canto dele. A gente pode até cogitar se isso não é algo geográfico que está acontecendo aí, até porque o Alasca não faz parte
dos 48 estados contíguos dos Estados Unidos, né? A gente tem os Estados Unidos, ao norte o Canadá, e ao norte do Canadá, ou melhor, noroeste do Canadá, a gente tem o Alasca. O Havaí, que é outro estado americano que não faz parte dos Estados Unidos continental, ele não está tão distante assim, né? Ele está aqui no meio. Então, embora a gente possa fazer essa observação a respeito do Alasca, isso não quer dizer que a geografia seja tão preponderante assim, já que o Havaí não tem também esse isolamento dos outros estados. Aqui eu tenho uma análise com outro tipo de link, que é o link completo. Então, enquanto o link simples ele usa a menor distância, o link completo usa a maior distância. Então, vejam que já mudou a amplitude aqui do eixo Y. Além disso, a gente não vê mais aquele resultado do Alasca estar isolado. Embora ele não seja tão próximo dos outros estados, né, ele acaba aparecendo aqui, ele está dentro de um cluster mais próximo dos outros. Então, aquele efeito que a gente viu usando o link simples, ele desaparece quando a gente usa o link completo. Usando a distância de Ward, a gente percebe que a escala aqui do eixo Y mudou completamente, ela multiplicou por 5 em relação ao anterior, multiplicou por 10 em relação ao primeiro método que a gente viu, e a gente tem outras relações entre os estados. Então, o Alasca acaba aparecendo aqui, próximo de outros estados. Se a gente for comparar o resultado do Ward, que coloca num cluster mais similar aqui, Alasca, Colorado, Califórnia e Nevada, a gente vê que no caso anterior a gente tinha Alasca, Alabama, Louisiana, Georgia, Tennessee, Carolina do Norte, Mississippi e Carolina do Sul próximos. Então, são resultados bem diferentes entre si. Vejam que o tipo de ligação que a gente usa vai influenciar nos resultados que a gente obtém. Qual deles está correto, qual deles está incorreto, qual faz mais sentido, isso seria melhor a gente conversar com alguém de políticas públicas ou alguém que entenda de segurança pública para poder discutir melhor esses resultados, ver o que faz sentido e o que não faz. Aqui então eu apresento os resultados utilizando a distância de Manhattan e, de novo, quando eu uso a função de ligação simples, o Alasca aparece aqui sozinho, num cluster só dele. Quando eu uso o link completo, o Alasca volta a aparecer com outros estados. Não são os mesmos, exatamente os mesmos que a gente viu quando utilizou a distância euclidiana, mas ele deixou de ficar tão isolado dos demais. E com a função de ligação de Ward, a gente tem mais um resultado. Então, utilizando essa outra distância, o Alasca aparece aqui junto com outros estados continentais do país. Para eu poder calcular o número correto de clusters de cada uma das clusterizações hierárquicas que eu faço, eu vou precisar definir uma função diferente para cada tipo de distância e para cada tipo de método de ligação que eu for usar. Então, por exemplo, a função euclidiana single significa que eu estou usando a distância euclidiana e o método de ligação simples para poder encontrar o número ideal de clusters. O número ideal de clusters vai depender, então, do meu conjunto de dados, que é o prisões, dessa função que eu defini, que eu chamei de euclidiana single. Eu vou usar a gap stat, como eu já tinha comentado antes, e o interessante dela, em relação aos dois métodos anteriores que a gente viu na aula passada para o Caminhos, é que ela é feita via bootstrap, então eu vou conseguir encontrar uma certa incerteza para cada número de clusters considerado na análise. Aqui eu estou fazendo o bootstrap igual a 100 para não demorar muito tempo, mas quanto maior o número de repetições do meu bootstrap, maior vai ser a minha precisão. Aqui eu crio a função euclidiana complete, onde eu continuo usando a distância euclidiana, mas agora o método de ligação é o completo. E a euclidiana ward, que aí o método de ligação vai ser ward. Esse é o resultado do número ótimo de clusters usando a estatística gap com o primeiro caso, distância euclidiana, método simples. Ele está dizendo que eu tenho um cluster só. Quando eu altero meu método de ligação para o completo, ele diz que eu tenho dois clusters. E quando eu uso ward
como método de ligação, a estatística gap me diz que são 3 clusters, ou seja, eu tenho resultados contraditórios aqui. O mesmo deveria ser feito quando eu for usar a distância de Manhattan. Aqui eu estou criando a função Manhattan Single, com a distância Manhattan, e um método simples de ligação. De modo análogo, Manhattan e completo, Manhattan e word. Rodando os resultados, eu obtenho um cluster para a estatística gap com a função de ligação simples, 2 clusters com a função de ligação completa, 3 clusters com a função de ligação word. Ou seja, o número correto de clusters é um problema difícil de ser estudado. Na maioria das vezes, ele vai ser definido de acordo com o interesse ou conhecimento prático do pesquisador naquela área. A distância a ser utilizada vai depender dos dados com os quais a gente está trabalhando, e essa acaba sendo então uma outra ferramenta de análise exploratória, assim como a PCA e o K-means. Agora então tem alguns exercícios para vocês fazerem. A gente vai utilizar de novo aquele arquivo alimentação no Reino Unido. Vocês vão realizar agora então clusterizações hierárquicas nesse conjunto de dados. E vão também utilizar o conjunto de dados heptátulo para ver se a gente consegue descobrir algo novo quando faz uma clusterização nele, não só com o K-means, mas com a clusterização hierárquica. Era isso então que eu tinha para a aula de hoje, de clusterização hierárquica. Vejo vocês no próximo assunto. Até lá!